pessoal, sou o professor Alex Bruno, estamos trabalhando os assuntos do primeiro ano do ensino médio e no vídeo de hoje daremos continuidade ao assunto conjuntos, onde estudaremos sobre as relações entre conjuntos e operações entre conjuntos. As relações entre conjuntos são duas, Igualdade e inclusão. As operações entre conjuntos são quatro: união, interseção, diferença e complementar. Então, fica comigo e vamos estudar. Há basicamente duas relações envolvendo conjuntos: a relação de igualdade e a relação de inclusão. Então vamos ao primeiro tópico, que é a relação de igualdade. Dois conjuntos, A e B, são iguais se possuem exatamente os mesmos elementos, e nós indicamos pela representação A igual a B. Então vamos aqui aos exemplos. Perceba aqui no exemplo A que nós temos um conjunto cujos elementos são A, B, C e D. E outro conjunto aqui que tem os elementos C, D, A, B. Embora não na mesma ordem, perceba que esses dois conjuntos possuem os mesmos elementos, inclusive em quantidade, O primeiro conjunto possui elemento A, esse segundo também possui elemento A. Elemento B, o outro também possui elemento B. O primeiro conjunto possui elemento C, e aqui também. E o elemento D. Então, como eles têm os mesmos elementos, nós podemos dizer aqui que o primeiro conjunto é igual ao segundo, como na representação, Então, se esse primeiro conjunto fosse chamado conjunto A, e esse segundo fosse chamado conjunto B, nós poderíamos indicar que A é igual a B. Vamos verificar aqui o exemplo B. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Perceba que esses números aqui, esse conjunto, é formado pelos números naturais que são primos, O único primo que é par é o número 2. Então, a partir deles, todos são ímpares. No entanto, o que enfatiza eles é que eles são divisíveis apenas pelo número 1 e por eles próprios. Não há outro divisor além do 1 e o próprio número. E aqui, o segundo conjunto é indicado, como nós já estudamos na aula passada, X pertence ao conjunto dos naturais. Esse símbolo aqui vai significar tal que X é número primo. Perceba então, aqui na primeira representação foram descritos os elementos 1 a 1. E na segunda representação foi apresentada uma propriedade comum deles. No entanto, representa os mesmos elementos. Portanto, esse conjunto primeiro é igual ao segundo. Então, se esse conjunto fosse chamado de A e esse segundo de B, nós poderíamos concluir que A é igual a B neste exemplo aqui. Nós temos aqui um terceiro exemplo, exemplo C. 0, 5, 10, 15, 20, 30 e 35. Parou aqui. Então, que conjunto nós poderíamos aqui representar? De que outra maneira nós poderíamos representar para indicar que esse conjunto primeiro seria igual a um outro? Então, vamos tentar aqui representar. Por exemplo, 15, 10, 35, 0, 5, 20 e 30. Então, perceba, embora em ordem diferente, nós podemos concluir, como esses dois conjuntos possuem os mesmos elementos, a conclusão é que esses conjuntos são iguais. Observação: se o conjunto A e o conjunto B não possuem exatamente os mesmos elementos, então dizemos que A é diferente de B. E nós indicamos por esse símbolo aqui, o conjunto A é diferente do conjunto B. Então, se nós tivéssemos esse conjunto bem aqui, A, de elementos 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, de elementos 1, 2 e 3, a conclusão é que esses conjuntos não são iguais, porque esse conjunto possui 4 elementos e esse apenas 3. Embora nós tenhamos aqui o elemento 1 em comum,
o elemento 2 em comum e o elemento 3 em comum, o conjunto A possui o elemento 0, que não pertence ao conjunto B. Portanto, neste caso, A e B são diferentes. Relação de inclusão. Nós dizemos que um conjunto A está contido em um conjunto B se todo elemento de A também pertence a B. E nós indicamos aqui por esse símbolo. E significa A está contido em B. Então, vamos ao exemplo aqui. Nós temos esse primeiro conjunto aqui. 2, 4 e 6. Tem apenas 3 elementos. E nós temos um segundo conjunto, olha. X pertence ao conjunto dos naturais, tal que x é par. Quem são os números pares aí? Vamos indicar aqui A para o primeiro conjunto, cujos elementos são 2, 4 e 6. E B vai ser o nosso segundo conjunto, que são os números pares. 2, o 0 primeiramente, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Perceba, ó, que os elementos do conjunto A, 2, 4 e 6, também pertencem a B. Por essa razão, como todos os elementos do conjunto A também fazem parte do conjunto B, nós podemos concluir que o conjunto A está contido no conjunto B. Certo? Daqui vai esse símbolo aqui. O primeiro conjunto está contido no segundo conjunto. Olha só. Item B. Os elementos são B, C, D, F e G. E esse conjunto aqui, formado por esses elementos, está contido no conjunto formado pelas letras do alfabeto. Então, as letras do alfabeto são 27, e aí nós temos 5 delas que também pertencem a esse conjunto. Desta forma, eu concluo que o primeiro conjunto, vamos chamar de conjunto A, ele está contido nesse segundo conjunto, né? A está contido em B. Quando nem todos os elementos do conjunto A fazem parte do conjunto B, nós dizemos que o conjunto A não está contido no conjunto B. Então, isso aí significa dizer que nem todos os elementos de A fazem parte de B. Vamos ver o exemplo aqui. Primeiro conjunto, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o segundo conjunto é x, tal que x pertence ao conjunto dos naturais. Então, nós temos aqui o primeiro conjunto, que é menor, e o segundo são todos os números naturais. No entanto, perceba que o primeiro conjunto ele possui um número negativo. Então, dessa forma, nem todos os elementos do conjunto A fazem parte do conjunto B. Então, nós usamos essa representação. A não está contido no conjunto B. Ou, também, nós podemos dizer o seguinte, que B não contém o conjunto A. Esse símbolo, como se fosse um C ao contrário, ele significa contém. E com o risco, vai significar que não contém. Vamos aqui a uns exercícios de fixação. Dados os conjuntos A, que possui elemento 1, 2, 3 e 4, e B, que possui elemento 2 e 4. Escreva com símbolos da teoria dos conjuntos as sentenças. Então, o primeiro exemplo aqui, 5 é elemento de A. Como nós representaremos aí matematicamente essa situação? Então, peço a você que pause o vídeo aí primeiro, tente responder sozinho, para depois acompanhar comigo a resposta. Pausou o vídeo já? Então, vamos aqui à solução. 5 é elemento de A. Nós vimos na aula passada que essa expressão pode ser representada da seguinte maneira. 5 pertence ao conjunto A. Quando for relação entre elemento e conjunto, nós usamos o símbolo de pertence. E quando for uma relação entre conjunto e conjunto, nós usamos o símbolo de está contido ou não está contido. Ou, como esse que eu acabei de explicar aqui, contém ou não contém.
Então, vamos aqui ao segundo tópico. 2 não está em B. Então, usamos o símbolo aqui. 2 não pertence ao conjunto B. Essa é a representação. Terceiro item. Conjunto A está contido em B. Então, a relação entre conjuntos já não vai ser de pertence ou não pertence, e sim contido e não contido, ou contém e não contém. Então, a expressão A está contido em B é representada matematicamente desta forma. A contém B. Então, nós vimos que a expressão contém é um C ao contrário. Inclusive, uma das duas é falsa, né? Uma das duas explicações é falsa. B é igual a A. Como nós escrevemos aí? Matematicamente. E agora, pede-se, classifique as sentenças anteriores em falsa ou verdadeira. Então, vamos verificar aqui os dois conjuntos A e B e avaliar cada caso. Olha, 5 pertence ao conjunto A? Não, né? Então, esta sentença aqui é falsa. Segundo item, o 2 não pertence a B? Pertence sim, né? Então, esta afirmação do segundo item é falsa. Terceiro item, A está contido em B. Ou seja, todos os elementos de A também fazem parte de B. Será verdade isso? 1 está em A, mas o 1 não está em B. Então, essa terceira afirmação aí é falsa. Agora, o A contém B. O que significa? É que todos os elementos de B fazem parte de A. Aí sim, né? O conjunto B tem elemento 2, que também está no A. E o conjunto B tem o número 4, que também está no A. Então, a quarta afirmação é verdadeira. O conjunto A contém B, sim. É verdade que o conjunto B é igual ao conjunto A? Eles têm os mesmos elementos? Não, né? Então, nós temos apenas uma sentença verdadeira aí. A última, a quinta aqui, é falsa. Se liga nessa. Se o conjunto B está contido num conjunto A, então dizemos que A é um universo de B. Então, toda vez aí que nós temos um conjunto que está dentro do outro, o maior conjunto vai ser o conjunto universo. Operações entre conjuntos. A primeira operação entre conjuntos é a união. Vamos tentar associar cada operação a uma palavra-chave. Então, união entre conjuntos, você vai raciocinar a seguinte palavra-chave. Junta. Tudo. Então, união entre conjuntos. Você vai obter aqui, dados os conjuntos A e o conjunto B, você vai juntar todos os elementos desses conjuntos e vai formar um novo conjunto. Então, vamos verificar um exemplo que é melhor de compreender. Dados os conjuntos A, de elemento 0, 3, 4 e 7, e o conjunto B, menos 1, 2, 3, 5 e 7, o conjunto A união B é dado por. Então, vamos apresentar aqui esse novo conjunto aí com os elementos. Então, a união B é só você juntar todos os elementos. Vou colocar aqui em ordem numérica. Primeiro elemento, menos 1. Segundo, 0. Terceiro, 2. 3, 4, 5 e 7. Então, esse aí é o novo conjunto formado pela união entre A e B. E observa aí que o 3 é apresentado aqui no conjunto A e no conjunto B. E não foi apresentado repetidamente aqui no A união B. Porque não precisa você escrever duas vezes. Então, o 3 já está representado. Interseção entre conjuntos. Então, a palavra-chave relacionada à interseção entre conjuntos vai ser o que tem em comum.
União, junta tudo. Interseção, o que tem em comum entre os conjuntos. Então, nós representamos a união com a letra U, A união B, nós lemos assim. A interseção vai ser o seguinte, é como se fosse o U de cabeça para baixo. E vai significar interseção, A interseção B. E vai significar o que tem em comum entre os conjuntos. Então, é o seguinte, dado o conjunto 0, 3, 4, 5 e 7, e B, menos 1, 2, 3, 5 e 7. O conjunto A interseção B é dado por... Então, o que tem, quais os elementos em comum nos dois conjuntos? 0 não é, né? 3. O 3 está no conjunto A e também está no conjunto B. Portanto, o 3 faz parte da interseção entre A e B. 4 não tem em comum nos dois, mas o 5 e o 7, sim, está em comum nos dois conjuntos. Então, nós temos aqui 3, 5 e 7. Este aqui é o novo conjunto formado por A interseção com B. Diferença de conjuntos é o que tem no conjunto A e não tem no conjunto B. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. O que tem no primeiro e não tem no segundo. Vamos ver o exemplo para entender? Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto B, menos 1, 0, 2, 5, 8 e 9. E aqui nós temos A menos B. Então, vai ser o seguinte, é o que tem no conjunto A e não tem no conjunto B. O número 1 tem no conjunto A e não tem no conjunto B. Portanto, o 1 é elemento desse novo conjunto aqui. O 2 tem no conjunto A e tem no conjunto B. Portanto, o 2 não é elemento desse novo conjunto. 3 tem no conjunto A e não tem no conjunto B. 4 também. 4 está no A e não está no B. 5 está no A e está no B, portanto, ele não fará parte desse novo conjunto. O 6 e o 7 estão no conjunto A e não estão no conjunto B. A última operação é de complementar de conjuntos. Então, vamos verificar como é que se obtém essa operação. Dados dois conjuntos, tais que o B está contido em A. Chama-se complementar de B em relação a A. Nós representamos aqui dessa forma, ó, complementar de B em relação a A. A seguinte situação, é a mesma coisa que calcular A menos B. No entanto, a regra é que o B tem que estar contido em A. Você tem que lembrar aqui o que significa B estar contido em A. Quer dizer que todos os elementos do conjunto B também fazem parte de A. Então, o A é um conjunto maior que tem os elementos de B. E aí, como calcula aqui A menos B? Vamos verificar o exemplo? Dados os conjuntos A, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, menos 3, 1 e 3. Vamos calcular aqui o complementar de B em relação a A. Então, temos que observar o seguinte, duas regras. Primeira situação, o conjunto B está contido no conjunto A. Ó. Vamos verificar essa situação aqui. Ó. B está contido em A, ou seja, todos os elementos do conjunto B também fazem parte do conjunto A. Vamos verificar aí. Menos 3 faz parte do conjunto A. 1 faz parte do conjunto A. E 3 também faz parte do conjunto A. Então, nós podemos calcular o complementar. E agora, ó, o que significa complementar de B em relação a A? É A menos B. É a mesma operação que nós já vimos anteriormente, né? Só que tem que ter a condição de que B esteja contido em A. Então, o que vai ser A menos B? É o que tem no A e não tem no B. Então, a resposta, os elementos vão ser menos 5, está no A e não está no B, menos 4, o menos 2,
menos 1, 0 e 2. Esses elementos aqui, esse novo conjunto, é que é o complementar de B em relação a A. É o que completa o B para formar o A. Então, nós temos aqui o conjunto B, que é menos 3, 1 e 3. Se eu juntasse com esses novos elementos aqui, ele daria o conjunto A. Exercício de fixação. Dados os conjuntos A, 0, 2, 1 e 5, e B, 5, 1, 6 e 4. Determine A união B. Então, vamos juntar aqui na ordem numérica. A união B vai ser formado pelos seguintes elementos. 0, 1, sem repetir, porque ele está em comum nos dois conjuntos, mas não há necessidade de eu repetir o número 1. O 2, 4, 5 e 6, na ordem numérica, na ordem crescente. Item B, A interseção com B. Então, o que tem em comum entre o A e o B? O 1 e o 5. A interseção com B vai ser 1 e 5. União, junta tudo. Interseção, o que tem em comum. E a diferença. Agora, olha só. A diferença entre A e B vai significar o que tem no conjunto A e não tem no conjunto B. Então, vamos observar. O 0 tem no conjunto A e não tem no conjunto B. Portanto, o 0 é elemento desse novo conjunto aqui. O 2 tem no conjunto A e não tem no conjunto B. O 1 tem sim nos dois conjuntos e o 5 tem no A e tem no B. Então, ele não faz parte desse conjunto. Portanto, A menos B vai ser formado pelos elementos 0 e 2. E agora, conjunto B menos o conjunto A. Quais são os elementos que estão no conjunto B e não estão no conjunto A? 5, nós já vimos que está nos dois conjuntos. 1 pertence ao B e também pertence ao A. Mas o 6 e o 4 estão no conjunto B e não estão no conjunto A. Então, em ordem crescente, vamos botar aqui 4 e 6. Então, esses elementos são o resultado de B menos A. Segunda questão. Sejam os conjuntos A, 2, 4 e 5. B, 0, 1 e 7. C, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Determine complementar de C em relação a B. Então, lembrando aqui que complementar, para poder obtê-lo, primeiramente, o conjunto B, que está aqui em cima, tem que estar contido no C. Vamos verificar aí? O conjunto B é formado pelos elementos 0, 1 e 7. Nós temos aqui 0, 1 e 7 também no C. Portanto, o conjunto B está contido no conjunto C. Então, o primeiro item está cumprido. Segunda situação, nós vamos calcular aqui a operação C menos B. Quais são os elementos que estão no conjunto C que não estão no conjunto B? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Então, esse é o complementar de C em relação a B. Item B. Complementar de C em relação a A. Primeira situação. O conjunto A tem que estar contido no conjunto C. Então, os elementos 2, 4 e 5 estão no conjunto C. Então, o primeiro critério está cumprido. E a segunda situação é calcular conjunto C menos o conjunto A. Então, nós temos aqui o 0, o 1, o 3, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, esses elementos
fazem parte do conjunto C e não fazem parte do conjunto A. A união B. Então, vamos juntar aqui, né? A união B, a ideia é de juntar tudo. Então, em ordem crescente, vamos apresentar aqui esse novo conjunto formado. 0, 1, 2, 4, 5 e 7. Você pode pausar o vídeo e tentar responder primeiro antes de mim. Então, o conjunto D, qual vai ser a resposta aí? A interseção com B. Então, a interseção vai ser o que tem em comum entre eles. Não há elemento em comum entre A e B. Portanto, o A interseção com B, nós dizemos que não tem elemento. Nós representamos, então, pelo conjunto vazio, que pode ser indicado por esse símbolo aqui, como se fosse um zero cortado, ou como já foi explicado anteriormente, nós representaríamos dessa forma aqui, ó, a chave com nada dentro. Item E, conjunto C, interseção com, abre parênteses, B união com A. Lembrando que o conjunto A é formado pelos elementos 2, 4 e 5, conjunto B é formado por 0, 1 e 7, e o conjunto C vai de 0 até o 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Então, nós já estudamos no ensino fundamental sobre algumas prioridades nas operações. Então, a prioridade aqui vai ser o que está dentro do parênteses primeiro. Primeiramente, nós vamos calcular B união com A. Então, perceba o seguinte, qual é o resultado de B união com A? Nós vamos repetir aqui o símbolo de C interseção e nós vamos apresentar aqui qual é o resultado da operação B unido com A. Vamos apresentar aqui em ordem crescente, 0, 1, 2, 4, 5 e 7. Perceba que B união com A é o mesmo resultado de A união com B. Dado que nós já temos aqui esse resultado, os elementos que formam B unido com A, agora sim nós vamos verificar o conjunto C, interseção com estes elementos aqui. O que tem em comum entre o conjunto C e esse conjunto aqui? Então, olha, o 0 também faz parte do C. O 1 também faz parte do C. Então, o resultado aqui de C, interseção B união com A vai ser 0, 1. O 2 está em comum entre o C e esse novo conjunto aqui. Então, o 2 também é a resposta final. O 4 está em comum, o 5 e o 7 também estão em comum. 4, e esquecendo, 5 e 7. Então, perceba que a interseção entre o conjunto C e esse novo conjunto acabou resultando no próprio novo conjunto aqui. Então, essa é a resposta. Então, para você calcular a operação, quando tiver mais de uma operação entre conjuntos, a prioridade é o parênteses. Então, nós temos aqui duas operações. C menos, abre parênteses, B interseção com A. Nós vimos no caso anterior que a prioridade é o que está no parênteses. Então, B interseção com A. Então, interseção é o que tem em comum. Então, quais os elementos que estão em comum entre o conjunto A e o conjunto B? Nenhum. É o conjunto vazio. Então, nós repetimos aqui o conjunto C menos o conjunto vazio. E aí a pergunta é, o que está no conjunto C e não está no conjunto vazio? Lembre que o conjunto vazio não contém elemento nenhum. Então, o que tem no C e não contém no vazio? Todos esses elementos. Então, a resposta, C menos B interseção com A vai ser o próprio conjunto C. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É o próprio conjunto C. Você poderia, inclusive, botar aqui a representação do conjunto C. Tarefa da semana. Vocês devem respondê-la no caderno
E a primeira questão, para poder respondê-la, você vai classificar como verdadeiro ou falso e vai ter que lembrar o que significa esse símbolo bem aqui, né? Segunda questão, você vai calcular as operações, né? Interseção A menos C, A interseção com C e A união C. Então, você tem que lembrar aí como obter. Terceira questão é semelhante à segunda. Quarta questão vai ser parecida com essa último exercício de fixação que nós vimos, né? Nós temos duas operações, a prioridade será o parênteses, então você observa como foi feito e tente fazer aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Recomendo a você que você volte o vídeo para assistir novamente e compreender esses assuntos aqui. E a quinta questão, novamente, né, as operações entre conjuntos e temos o complementar. Caso você tenha alguma dúvida sobre o assunto apresentado no vídeo, não fique envergonhado, entre em contato, procure o professor, diga qual é a sua dúvida, que nós vamos tentar esclarecer, tudo bem? Então, gente, bons estudos e ótima semana!